Nesta reportagem, vamos dar a conhecer a realidade do acolhimento familiar, com o apoio de uma equipa técnica especializada e uma pessoa que já passou pelo processo de formação. Vamos compreender o seu funcionamento e refletir sobre o impacto que pode ter na vida das crianças, mas também na sociedade. Em Portugal, existem crianças e jovens que, por diferentes motivos, não podem crescer com as famílias biológicas. Situações de negligência, instabilidade e ausência de condições adequadas levam a que seja necessário encontrar alternativas que garantam a sua segurança e desenvolvimento. Nestes casos, entram em ação diferentes medidas de proteção, sendo uma delas a de acolhimento familiar. Mas afinal, o que é o acolhimento familiar, como funciona este processo e o que leva uma família a dar este passo? O acolhimento familiar é uma medida de promoção e proteção. No entanto, o acolhimento familiar, aquilo que se quer transmitir às outras pessoas que não estão neste contexto, é que realmente é uma medida que vai proporcionar às crianças um contexto familiar mais estável, ao invés de uma institucionalização. Terá sempre mais vantagens, o acolhimento familiar. Estas medidas, ao longo do tempo, a situação familiar não estando estabilizada, há prorrogação de medida, e as crianças se vão mantendo na família de acolhimento. Mas será que as crianças que entram neste círculo das instituições são, de facto, diferentes das outras ou são simplesmente crianças? Crianças com as mesmas necessidades, os mesmos medos, as mesmas vontades de pertença? À partida, nada as distingue à nascença. Não há uma marca visível que determine que umas crescerão rodeadas por uma família e outras dentro de um sistema. A diferença aparece nas circunstâncias, nos contextos que lhes falham, nas decisões que são tomadas por elas e aqueles à sua volta. Ainda assim, muitas vezes, a sociedade olha para estas crianças como se carregassem algo que as separa, como se fossem casos, processos ou números dentro de relatórios. Mas antes de qualquer rótulo, são crianças que precisam de estabilidade, de atenção individual, de vínculos seguros. Precisam de alguém que as conheça para além do seu processo, que reconheça os seus gestos, os seus silêncios, as suas rotinas. Precisam de crescer com referências consistentes, com espaço para errar, para confiar e para construir uma identidade. A questão talvez não esteja nelas, mas na forma como as vemos. Quando deixamos de as olhar como crianças e começamos a vê-las apenas como parte de um sistema, o risco é desumanizar aquele que é, na essência, profundamente humano. E é aí que a pergunta ganha peso. Não são diferentes, mas a resposta que lhes damos acabam, muitas vezes, por fazer toda a diferença. Hum, Acho que eu própria vi estas crianças como a sociedade as vê agora. Eu via como crianças sem oportunidades de vida, marginalizadas, não é? Quase a precisarem de um resgate. E o acolhimento familiar é, no fundo, isso: é um resgate da instituição. Porque o que nós precisamos é de crianças, é que as nossas crianças estejam protegidas em contextos familiares hum, estruturados, para que possam ter acesso a um futuro melhor, para que possam ser adultos funcionais e crianças com oportunidades de vida. Mas efetivamente acho que ainda há algum preconceito em relação a quem está institucionalizado, principalmente contra os jovens rapazes que muitas vezes são postos de parte pelo sistema escolar, ou mesmo pelo sistema judicial, porque são rotulados de várias maneiras, não é? Infelizmente. Pronto, eu diria o seguinte: estas crianças são crianças como qualquer outras crianças, portanto, estas crianças são crianças que vieram e viveram algumas dificuldades, percursos de adversidade, mas estas crianças não mudaram propriamente a forma como ou fez alterar a minha forma de cuidar das crianças, não é? Toda a criança merece sempre esta nossa capacidade de olhar para ela, de perceber o passado que ela traz e de a atender, portanto, não há diferença. A única diferença é realmente esta capacidade de amar estas crianças que chegam a estas famílias e que vêm assustadas, vêm hipervigilantes e que precisam de um espaço para serem amadas, basicamente. Este modelo permite que a criança cresça num contexto mais semelhante ao de uma família tradicional,
favorecendo o seu desenvolvimento emocional, social e educativo. Trata-se de uma medida temporária, aplicada enquanto não é possível o regresso à família de origem ou a definição de outra solução permanente. Muitas vezes existe falta de informação, dúvidas ou até receios associados ao processo. É precisamente por isso que se torna importante dar visibilidade a esta realidade. Eu acho que sabendo realmente, muitas das vezes, há pouca conhecimento, a realidade destas crianças, por vezes, não é assumida pelas famílias, pela nossa sociedade, que realmente são necessárias essas retiradas. Pronto, aquela família é assim, a criança cresceu assim e vai-se deixando a situação. Se houvesse mais esse conhecimento da ausência, por vezes, que esta criança tem de cuidados, se houvesse só de cuidados, mas também às vezes da falta de pouca capacidade que os pais têm. Também temos esse problema. Por vezes estes pais dão aquilo que conseguem dar, têm muitas dificuldades, competências por adquirir, porque já é do passado, acaba por também ser transmitido de geração em geração. E pronto, mas realmente, se houvesse mais conhecimento do que aquilo que elas passam, do que aquilo que elas vivenciaram, provavelmente também havia mais famílias de acolhimento sensibilizadas para o apoio a estas crianças. Mas para que uma criança possa ser acolhida, é necessário que existam famílias preparadas para o fazer. E esse processo não acontece de forma imediata. Tornar-se família de acolhimento implica um conjunto de etapas cuidadosamente estruturadas. No processo, inicia-se com a manifestação de interesse por parte da família, que demonstra disponibilidade para acolher uma criança ou jovem. Eu próprio sou pai por adoção singular, já há sensivelmente 10 anos, portanto é uma realidade que eu já acabava por conhecer bastante bem, e a verdade é que ao longo do meu percurso, mais na área de voluntariado inclusive, onde estive sempre mais direcionado para esta faixa etária e para esta realidade, sempre tive contacto com miúdos, como eu costumo dizer, com algumas carências, digamos. Aqui há uns anos atrás deparei-me com a implementação e as novas medidas de proteção de crianças e jovens, principalmente esta situação do acolhimento familiar. Sempre me pareceu bastante interessante, principalmente no último ano, quando comecei a desenvolver mais o meu projeto de desenvolvimento pessoal completamente direcionado para os adolescentes e jovens adultos, que é o Gang 25. Tive contacto direto com adolescentes em situação de acolhimento residencial e foi aí claramente que me fez o clique, não é? Que me acabou por fazer com que eu avançasse com o processo. Segue-se uma fase de avaliação, conduzida por técnicos especializados, onde são analisadas diferentes dimensões, como as condições habitacionais, a estabilidade familiar, a motivação e a capacidade emocional. Este é um processo fundamental, pois permite garantir que a família reúne as condições necessárias para assumir esta responsabilidade. Posteriormente, as famílias passam por um processo de formação. Durante esta fase, são abordados temas como o desenvolvimento infantil, a gestão emocional, os desafios do acolhimento e a relação com a família biológica da criança. Esta preparação é essencial para que as famílias estejam conscientes do seu papel e obrigações envolvidas. A estrutura técnica é muito importante, porque é a estrutura técnica que nos permite, no caso das famílias de acolhimento, chegarmos ao perfil certo, que é para prevenir o quê? Que haja disrupções no acolhimento. E a estrutura técnica dá-nos essas bases de avaliação e dá-nos também as bases para o acompanhamento, porque estas crianças muitas vezes têm perfis que desafiam os cuidadores, né? Ou têm perfis que são mais difíceis de lidar, seja por este motivo ou porque a criança chora muito, ou porque a criança é demasiado submissa, ou tem uma perturbação de vinculação. Então a estrutura técnica tem que suportar isto. Agora o lado humano é o que nos faz criar relações extraordinárias, não é? com o outro. E neste caso as crianças, o que é que elas precisam? Precisam de colo, precisam de calor, precisam de atenção, de partilha, de sensibilidade do outro. Portanto, nós também
incutimos muito isso às famílias, quando as treinamos, digamos assim, na formação inicial, que é preciso este olhar do lado da criança, tentar perceber porque é que ela tem aquela reação a determinado gatilho, por exemplo. Mais do que um processo técnico, o acolhimento familiar é um processo profundamente humano. Cada criança traz consigo uma história própria, muitas vezes marcadas por dificuldades e desafios. Por isso, o acolhimento exige mais do que disponibilidade, exige empatia, compreensão e adaptabilidade. Por outro lado, as famílias de acolhimento assumem um papel essencial. São elas que proporcionam um ambiente seguro, rotinas estáveis e, acima de tudo, um espaço de afeto. Um espaço onde a criança possa revelar a sua confiança e desenvolver-se de forma mais equilibrada. Este é um compromisso que exige grande responsabilidade, mas também uma grande capacidade emocional. Está provado que, por exemplo, o desenvolvimento da criança que crescem em instituições não é o mesmo desenvolvimento de crianças que têm a possibilidade de crescer numa família, porque a família com essa possibilidade de um vínculo seguro, de uma atenção à criança, claro que permite outro desenvolvimento, não é? Portanto, a criança aí adapta-se, não é? Como todas, mas no fundo é isso, não é? Os benefícios desenvolvimentais da criança numa instituição são bem menores. Apesar da sua importância, o acolhimento familiar continua a enfrentar alguns desafios. Um dos principais é a falta de conhecimento por parte da sociedade. Muitas pessoas desconhecem esta possibilidade ou têm ideias erradas sobre o processo. Isso contribui para que o número de famílias disponíveis seja reduzido, quando comparado com as necessidades existentes. As famílias muitas das vezes é o receio do que é, porque é incerto. O acolhimento familiar é uma medida incerta, é temporário, a temporalidade para muitas famílias isso põe a refletir, essa reflexão de quanto tempo ficará, o vínculo que vamos criar com aquela criança, vamos amá-la e depois temos que ter a capacidade de as deixar ir. Apesar da sua importância, o acolhimento familiar continua a enfrentar alguns desafios, onde um dos principais é a falta de conhecimento pela sociedade. Por isso, torna-se fundamental investir na divulgação e sensibilização da comunidade. Dar a conhecer o que é o acolhimento familiar, como funciona e qual é o seu impacto é essencial para promover uma maior adesão e compreensão. Diria que compreendo o medo de nos metermos no acolhimento familiar por duas razões distintas. Acho que a primeira logo é do género, eu não sei, eu não escolho a criança ou o jovem que vem, não é? Portanto, é aquilo que as outras pessoas decidirem que, digamos que o meu perfil se encaixa naquela criança ou naquele jovem, e isto pode ser um bocadinho assustador, não é? Porque nós não temos opção de escolha. No entanto, não temos que a ter. Depois, acho que aquilo mesmo que eu acho que eu vincava mais era, eu compreendo que é um processo temporário e que as pessoas vão, pelo menos é previsto, não é? Desenvolver sentimentos e criar vínculos com estas crianças e adolescentes, mas temos que pensar que é por um bem maior, é por algo que é mais importante do que aquele tempo depois de, digamos, quase de dor, não é? Ou mesmo de dor que nós vamos passar quando as crianças e jovens que passarem pelo nosso acolhimento familiar seguirem a vida delas, mas que vale a pena, porque estamos efetivamente a impactar e a transformar a vida de uma criança ou de um adolescente que não teve a mínima culpa de passar por aquilo que está a passar. Se pudesse mostrar ao público algo sobre o acolhimento familiar ou mudar algo, o que seria? Se eu pudesse tomar uma decisão, era mesmo a rapidez com que estas crianças têm o seu projeto de vida definido, né? O acolhimento familiar neste momento está com 3 anos de média, né, de duração, e 3 anos na vida de uma criança é imenso tempo. E era isto que eu gostava de mudar. Eu gostava que estas crianças tivessem uma resposta para elas definitiva tão rápido quanto possível. Eu, por exemplo, eu mostraria os efeitos que nós observamos
nas crianças que são acolhidos, a forma como elas chegam e passado algum tempo o que elas manifestam. Nós temos muitos exemplos desses, crianças que chegam ao acolhimento hipervigilantes, assustadas, a rejeitar, por exemplo, a figura do cuidador masculino e, passado algum tempo, as crianças são sorridentes, revelam assim os corpos, porque o corpo não mente, não é? Elas são tão expressivas e tão à vontade, tão seguras, não é? E a viver nesse ambiente tão amoroso, porque as famílias têm essa capacidade de amar estas crianças, eu acho que ilustraria dessa maneira. A evolução delas, as mudanças delas, acho que são dos aspectos mais gratificantes e que realmente a sociedade devia também ter esse olhar, porque traz vantagens, as próprias famílias de acolhimento, eu acho que também para elas lhe dá aqui um conforto e que mostrar que são capazes de ajudar alguém, e ao ajudar alguém sabem que para eles foi gratificante isso, e eu acho que a nível familiar a família acaba por ficar mais unida, mais responsável, a responsabilidade social,